De volta com o Balcão do Boi desta quinta-feira. Importante agora é o seguinte, confinamento também vai ser um dos temas do nosso especial sobre ovinocultura. E para falar sobre o confinamento, nós vamos até Pelotas, no Rio Grande do Sul, falar com Daniel Barros, que é médico veterinário e que vai trazer essas informações para nós. Já está aqui conosco. Olá, Daniel, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por estar nos atendendo aqui no nosso especial sobre ovinocultura, Daniel. Bom dia, Devanir. Bom dia, amigos do Canal Rural. É um prazer enorme estar conversando mais uma vez e falando sobre ovinocultura para os amigos. Bom, Daniel, vamos iniciar o nosso bate-papo dizendo o seguinte, uma unidade animal para bovino significa 450 quilos. Mas não é, como é que você consegue colocar essa lotação, falando de unidade animal, para a ovinocultura? Bom, Levaneira, acho que esse assunto é bastante importante e é um mito até que existe em relação à ovinocultura, é imaginar que onde eu boto um bovino de 450 quilos em manutenção, que seria uma unidade animal, eu conseguiria colocar, por exemplo, 10 ovelhas de 45 quilos em manutenção. Porque o potencial de consumo forrageiro de uma ovelha é bastante maior do que um bovino. A relação média que a gente trabalha é de uma unidade animal, seria em torno de 6,66 ovelhas de 50 quilos em manutenção. Essa seria uma relação ótima quando eu quero comparar bovinocultura com ovinocultura. E não simplesmente fazer essa conversão de 400 quilos bovinos em 400 quilos ovinos seriam o mesmo consumo de forragem. Acho que essa é um primeiro passo para não errar na carga animal dentro de uma propriedade quando eu pensar em substituir parte da bovinocultura por ovinocultura. Agora, Daniel, vamos falar. Bom, confinamento e suplementação são coisas diferenciadas. Vamos falar especificamente sobre ovinocultura. Confinamento e suplementação. Perfeito. A questão de confinamento e suplementação, há uma diferença, uma premissa básica, né? Quando eu suplemento, eu complemento algo que está faltando, principalmente na parte forrageira. Eu tenho uma pastagem que muitas vezes pode ser deficitária em questão proteica ou até em energética, e eu utilizo a ração para fazer esse complemento. Na suplementação, existem duas principais formas de fazer a suplementação. Uma que se chama suplementação aditiva, onde eu coloco um percentual do peso vivo, onde os animais não restringem o consumo de pastagem e acrescento esse consumo de ração. Isso vai mais ou menos até 0,7% do peso vivo. Então, imaginando uma ovelha de 50 quilos, se eu fornecer 350 gramas de ração, ela não deixa de comer ração para consumir, ela não deixa de consumir forragem para consumir ração. Isso é adição ao consumo. Isso me incrementa bastante o desempenho. Quando eu passo de 0,7% do peso vivo para 1%, 1,5%, 2% do peso vivo, eu estou substituindo forragem por ração. Isso pode ser interessante quando eu tenho a questão de ter uma carga animal acima do que a minha pastagem comporta. Eu preciso substituir forragem por ração para manter essa carga animal. Mas no momento que eu tenho uma quantidade de forragem suficiente para suportar todos os animais, eu acho que aí a suplementação aditiva, que vai até 0,7% do peso vivo, ela se torna mais interessante economicamente, porque eu acabo apenas complementando a dieta e não substituindo um pasto que geralmente é bem mais barato do que uma ração. Alguns cuidados, assim, alguns problemas que acontecem na suplementação, que eu acho que todo produtor deveria levar em considerações, como desvantagens e vantagens, tá? Primeiro, como vantagens, eu reduzo a despesa em ração em relação ao sistema confinado, no momento que eu suplemento, porque boa parte da minha dieta está vindo da pastagem. Eu potencializo a carga animal e eu consigo complementariedade na pastagem. Eu aumento o ganho de peso porque essa suplementação vai me dar um desempenho acima do que essa pastagem me possibilitaria. Porém, algumas desvantagens que são observadas em sistemas semi-confinados é o risco da contaminação por verminose, porque acaba que quando eu suplemento substitutivamente, quando eu coloco uma quantidade de ração importante, eu acabo aumentando a capacidade de suporte das pastagens. Aumentando a capacidade de suporte das pastagens, eu tenho uma contaminação maior da área. E isso pode me levar a ter problemas sérios de verminose.
A gente tem observado em pequenas áreas aqui no sul do Brasil, e não deve ser diferente no centro-norte do país, que quando eu concentro ovinos, suplemento, eu começo a ter problemas cada vez maiores de verminose, por esse excesso de lotação. Outro problema que é observado em sistemas semi-confinados é a pior conversão alimentar em relação ao sistema confinado. Como o animal caminha, busca pasto, ele acaba se desgastando mais durante o dia, ele acaba que essa conversão que eu tenho em relação a quilos de suplemento oferecido começa a piorar um pouquinho. Num sistema confinado eu tenho uma conversão um pouquinho mais interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, que a suplementação a campo é uma alternativa, é uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada. E uma das principais formas de utilizar essa suplementação é um sistema chamado Creep Feeding, que nada mais é do que um coxo privativo para cordeiros. Como é que a gente tem trabalhado com esse Creep Feeding? Uma ração de alta qualidade em que eu forneço apenas para o cordeiro. Porque se eu for fornecer essa ração para a ovelha produzir leite e esse leite engordar cordeiro, essa técnica de suplementação acaba ficando bastante cara e pouco econômica. Agora, no momento que eu corto o caminho e que eu forneço exclusivamente ração só para o cordeiro, a conversão alimentar melhora bastante. A gente tem feito alguns experimentos de conversão alimentar de 3:1. Então, para cada 3 quilos de ração que eu ofereço para o meu cordeiro num sistema de creep feeding, de coxo privativo, eu consigo ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, dependendo da região que eu estou inserido, do preço da ração que eu tenho e do preço de cordeiro, normalmente essa relação é altamente positiva e eu tenho um bom desempenho, né? O creep feeding tem alguns entraves, principalmente de ensinar os animais a consumir. Existem algumas ferramentas que a gente tem utilizado para auxiliar que os animais iniciem esse consumo de ração do creep. Uma das formas é deixar esse creep aberto no primeiro momento em que ovelhas e cordeiros tenham acesso. E eu posso utilizar ração ou até ração misturada com sal mineral para que as ovelhas não consumam essa ração tão rápida e os cordeiros consigam aprender que aquilo é palatável, que aquilo é interessante e apesar de fazer a repetição das ovelhas, comecem a consumir esse suplemento. Com o passar dos dias eu fecho uma estrutura ao redor desse coxo que só os cordeiros têm acesso e eles começam a consumir de forma gradual e progressiva e ao final, quando estão próximos já do desmame, começam a consumir meio quilo, 600 gramas de ração por dia. Outra forma de estimular esse consumo de ração no creep feeding é separar os cordeiros diariamente, colocar ração nesse coxo, que aos poucos os cordeiros, a partir de 10, 15 dias de vida, eles começam a iniciar o consumo de suplemento no creep feeding. Com o passar dos dias vai aumentando esse consumo, até que a gente começa a ter, como eu falei, 500, 600, 700 gramas de consumo, próximo a 30, 35 quilos de peso vivo. Isso vai dar mais ou menos 2% do peso vivo de suplementação no creep feeding. Tá. Com essa conversão de 3:1, isso fica altamente rentável nesse sistema. Não tenha dúvida. Agora, Daniel, e deixa eu te falar uma coisa, dessa questão do confinamento em si. Colocar esses produtos, os cordeiros no confinamento. Existe uma época apropriada para os animais lanados e para os animais deslanados ou é uma técnica que o período pode ser o mesmo, dependendo de cada região? Acho que independente da região, acho que nós temos alguns períodos mais favoráveis. O que o produtor tem que observar? Tem que conhecer o mercado da sua região. Como é que se comporta a safra e a entre-safra? Eu acho que sistemas confinados geralmente são sistemas um pouco mais caros que sistema pastoriz. Então eu tenho que buscar fechar esse cordeiro num período que antecede a entre-safra para que eu tenha um melhor desempenho. Por exemplo, Rio Grande do Sul, a entre-safra está cada vez iniciando cada vez mais cedo aqui no Rio Grande do Sul. Antes a entre-safra começava lá por agosto, hoje ele já está iniciando a partir de abril a entre-safra, e a entre-safra vai de abril até novembro. Então, sistemas confinados têm maior viabilidade econômica quando começam a retirar cordeiros gordos a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até início de novembro. A partir da segunda quinzena de novembro, começa a safra no Rio Grande do Sul. Por exemplo, se no Nordeste a safra for em outro período, for de janeiro a abril, maio, seria o pior momento para pensar num sistema de confinamento.
Então, eu buscaria trabalhar sempre na entre-safra como estratégia de confinamento. Porém, há propriedades que utilizam o confinamento como forma de acabamento de todos os cordeiros, independente de estar trabalhando em safra e entre-safra. A única questão que eu tenho que ter cuidado é qual é o custo dessa minha dieta, qual é o custo diário de manutenção desse cordeiro em sistema confinado, para realmente avaliar se há viabilidade econômica desse processo. Como é um processo relativamente curto, que muitas vezes vai de 30 a 60 dias, eu tenho como orçar facilmente qual é a minha despesa que eu vou ter nesse sistema confinado e tenho como avaliar no mercado qual é o preço por quilo, qual é o preço por quilo de carcaça que eu vou estar recebendo. Isso faz com que eu tenha uma segurança bastante grande nesse sistema confinado. De não dizer que eu vou ganhar dinheiro sempre, mas antecipadamente, antes de iniciar o processo de confinamento, saber se a conta vai fechar ou não vai fechar. Porque os ganhos são relativamente conhecidos, né? A gente tem conseguido ganhos de peso em sistemas confinados de 200 até 400 gramas por dia. O que influencia esse ganho de peso de 200 a 400 gramas? Genética influencia bastante. A idade desse animal. Se eu vou estar suplementando um cordeiro de 60 dias, 90 dias ou até de 10 meses, 12 meses, o desempenho varia bastante. Quanto mais jovem o cordeiro, melhor a conversão alimentar. Quanto mais velho esse cordeiro, pior a conversão alimentar. Nas raças lanadas, se eu tenho um cordeiro com lã ou um cordeiro tosqueado, o ganho de peso altera bastante. Então, animais tosqueados previamente à entrada do confinamento têm ganhos de peso bastante elevados em relação a animais não tosqueados. Então, isso é uma dica já que a gente deixa para o produtor. Quem trabalhar com animais lanados, sempre antes do confinamento, faça a tosquia. Independente de estar com pouca lã, faça essa tosquia. Até para não deixar para fazer essa tosquia prévia ao embarque para o frigorífico. Acaba que no momento da tosquia ocorrem algumas microlesões que vai dar prejuízo para o produtor na hora do rendimento de carcaça, na hora do toalete, pode dar alguns problemas nesse sentido, né? Então é ideal que essa tosquia seja feita prévia à entrada no sistema de confinamento. A conversão alimentar em sistemas confinados é um pouco pior do que no sistema de creep feeding. A gente tem conseguido entre 4 até 7, 8 quilos de conversão, de quilos de ração para 1 quilo de ganho. Em sistemas bastante profissionais, 4 quilos, com dietas altamente balanceadas. Em alguns sistemas com um pouco mais de utilização de subprodutos de não tanta qualidade ou de dietas não balanceadas, a gente chega a 6, 7 quilos de ração para 1 quilo de ganho. E o rendimento de carcaça também no sistema confinado ele melhora bastante. Enquanto que num sistema pastoril a gente pode ter rendimentos de carcaça ao redor de 38%, 44% na melhor das hipóteses. Num sistema confinado a gente chega a rendimentos de carcaça que algumas vezes superam 50%. Então isso é uma diferença bastante importante, né? Quando eu tenho um rendimento de 40% de carcaça ou tenho um rendimento de 50%, a minha diferença entre os dois rendimentos de carcaça não são de 10 pontos percentuais. Na verdade são de mais de 20%. Quando eu tenho 4,40 para 50, eu tenho mais de 20% de resultado. Isso, consequentemente, é dinheiro diretamente no bolso do produtor, com 2 animais com o mesmo peso. Eu posso ter 2 animais de 40 quilos, com uma diferença, sendo pago o mesmo valor pelo peso de carcaça, eu posso ter uma renda de 20% de diferença com o mesmo peso vivo. Apenas com essa alteração no rendimento de carcaça. Tá certo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, Daniel, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar sobre isso, aí nós vamos falar dos problemas de confinamento e semi-confinamento e são os produtos utilizados para o confinamento, tá bom? Já voltamos já contigo. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas eu quero só reforçar o convite para a prova do bem. Isso é que é importante, fazer o bem. Parabenizar o pessoal aí do Quarto de Milha, lá de Espírito Santo do Pinhal, por essa grande realização. Então você pode acessar o site provadobem.com.br ou provadobem.erural.net. Faça suas doações, cumpre aí o convite para participar da Prova do Bem, tá bom? Contribui com o Hospital de Amor. Rapidinho estaremos de volta. Ora bem, de volta com o Balcão do Boi desta quinta-feira. Eu quero agradecer a audiência do nosso telespectador, pecuarista e muito amigo da casa,
que é o Tiago Ramos, aniversariante do dia de hoje. Está lá no Mato Grosso, está lá na Estância Lacerda. Nossos parabéns, que Deus o abençoe. Por acaso é bem conhecido do coração aqui, né? Valeu, Tiagão. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre confinamento e semi-confinamento dos ovinos, no especial Ovinocultura. Retorno com o Daniel Barros aqui com o nosso bate-papo. Ô, Daniel, bom, vamos falar agora sobre os alimentos que são fornecidos no confinamento, né? Nós já falamos aí do semi-confinamento, pasto, e você já deu as dicas aí, mas os alimentos mais fornecidos e os mais indicados no confinamento dos cordeiros. Perfeito. São dois sistemas principais hoje que existem em sistemas alimentares em confinamento de ovinos, que são as dietas de alto grão, com o mesmo conceito praticamente do bovino. Apenas acho que vale a pena conversar que as dietas de bovinos não são indicadas para ovinos, principalmente para a questão do nível de cobre que é colocado nos premix minerais que são utilizados em bovinos de corte. Isso pode acarretar mortalidades bastante grandes em sistemas confinados de ovinos por causa desse premix do bovino. Então, formular dietas específicas para ovinos é essencial para o sucesso. Bom, mas então a gente tem essas dietas que são dietas de alto grão, onde vai praticamente nada de fibra, de forragem, de silagem ou de feno, que são dietas que vai um núcleo proteico que vai ainda com minerais e aditivos, e eu entro em conjunto com milho, grão, com outro grão energético que pode estar disponível na região. Por exemplo, aqui na região sul nós também utilizamos aveia, podemos utilizar sorgo, podemos utilizar casca de soja como fontes de grãos energéticos em conjunto com esse pellet. Torna um confinamento bastante simples, porque muitas vezes misturamos apenas 2 ingredientes e que tem um volume bastante pequeno para ser fornecido diariamente. Lembrando que um cordeiro consome entre 3% até 4% do peso vivo. Ele consome bastante mais do que um boi em relação ao seu peso vivo. A outra forma é o sistema de confinamento com volumoso, que eu posso estar utilizando silagem, que eu posso estar utilizando feno. Existe algum problema um pouco com silagem, porque o ovino é bastante seletivo, então muitas vezes eu tenho bastante rejeito no coxo quando eu utilizo uma silagem, principalmente se essa silagem for de milho de baixa qualidade. Alguns talos, alguma parte do sabugo, esses ovinos segregam da ração e não consomem de forma muito homogênea. Feno é bastante interessante, a gente tem usado muito Tifton como alternativas de feno. E esse percentual de utilização do feno da dieta, dependendo da forma como eu trabalho, como eu faço essa mescla, se eu faço uma dieta total, eu posso trabalhar até com 10%, até 5% de feno na total da matéria seca, que já é suficiente para mim ter um rumen saudável, para mim ter combinação e conseguir bons desempenhos. Então essas seriam as principais formas, as dietas com fibra e as dietas sem fibra. Tá certo. Aí, agora, falando em problemas, né? Que é um assunto que pouca gente gosta de falar, mas que é extremamente importante para quem está nos acompanhando e tem interesse em começar aí um trabalho com a ovinocultura, e é isso que nós estamos primando, é te dar subsídios para que você tome essa decisão. Agora, problemas existem. Quais são os problemas que você cita aqui no confinamento e também no semi-confinamento? Fique à vontade para falar aí sobre essas condições, Daniel. Perfeito. Hoje, no Brasil como um todo, está superestimado o confinamento. Nós temos mais projetos iniciando de confinamento do que produção de cordeiros em si. O que está ocorrendo? Estão montando sistemas confinados com uma capacidade instalada estática muito grande e que provavelmente não vai ter uma oferta constante de cordeiros para conseguir suprir essa demanda. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter ociosidade dessas instalações e um risco de o custo fixo se tornar tão alto por essa baixa quantidade de cordeiros que eu vou conseguir ter nesse sistema confinado que possa inviabilizar esse meu confinamento. Esse é um problema principal que eu vejo hoje, é estimar que vai ter cordeiros em escala contínua durante todo o ano, durante safra e entre safra, para encher sistemas confinados. O Rio Grande do Sul, que é o principal fornecedor de cordeiros para sistema confinados em todo o Brasil, saem de
semanalmente cargas e cargas de cordeiros do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, porém essa oferta está cada vez mais restrita dentro do próprio Rio Grande do Sul. Então, imaginar que vai se montar grandes sistemas confinados, pensando no abastecimento do Rio Grande do Sul, ou do próprio Centro-Oeste, ou do Nordeste do Brasil, eu creio que é muito arriscado. Eu hoje teria bastante cuidado em imaginar que eu vou ter essa oferta. Então, o produtor que desejar iniciar o confinamento, faça um estudo de mercado, verifique se ele vai ter uma oferta constante de cordeiros, faça os orçamentos antes de iniciar esse sistema de confinamento, verifique se esse preço que está sendo pago pelo cordeiro magro, mais a minha suplementação, mais o meu confinamento, mais mão de obra e instalações, fecha a conta para o preço que eu vou estar comercializando na sequência, né? As margens são bastante apertadas em sistemas confinados. O grande diferencial do confinamento é a possibilidade de escala. Então, esse é outro cuidado que devemos ter. Será que realmente eu tenho uma escala suficiente para possibilitar que ganhos individuais baixos possibilite uma boa remuneração? Ponto 2. Cordeiro tem um período um momento de engorduramento relativamente curto. Se eu não tenho uma escala grande no confinamento, eu corro o risco de formar lotes a cada 60 dias de cordeiros gordos e muitas vezes já ter cordeiro gordo com 30 dias. E 30 dias de um cordeiro gordo em confinamento esperando para ser carregado, certamente inviabiliza esse meu sistema. Então eu tenho que ter cuidado de ter cordeiros gordos. Ao momento que ele está pronto, ele tem que sair do sistema confinado o mais rápido possível. Porque cada dia que ele fica nessa estrutura, aumenta o meu custo de produção e eu não tenho esse ganho por outro lado. E acaba que eu posso chegar ao ponto ou de passar do peso de alvo de abate, que em geral está ficando entre 35 e 45 quilos de peso vivo. Então, muitas vezes, quando eu passo desses 45 quilos de peso vivo ou coloco um excesso de gordura nesse cordeiro, eu corro o risco que o mercado ou não queira comprar o meu produto ou pague menos por esse produto. Agora, Daniel, então, seguindo essa sua linha de raciocínio, que existe uma mistura muito grande entre precocidade e heterose dos cruzamentos e também com o rendimento de carcaça. Eu gostaria que você aproveitasse a sua linha de raciocínio aí e falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem feito uma série de estudos em relação a ganho de peso a partir de diferentes genéticas, diferentes cruzamentos. O que temos observado é que, independente da raça que se esteja trabalhando, o mais importante é ter bons animais, geneticamente bons animais, animais superiores. Não há dúvida que o cruzamento potencializa bastante o ganho de peso. O que eu tenho que me preocupar é se essas raças que eu vou estar cruzando são complementares. De nada me adianta eu botar duas raças com uma altíssima velocidade de ganho de peso e baixa deposição de gordura. Eu corro o risco de muitas vezes chegar num cordeiro de 45 quilos, rapidamente, com 90 dias, com 70 dias, com 45 quilos, e não ter deposição de gordura. Então eu tenho que cuidar um pouco esses cruzamentos indiscriminados para ver se são raças complementares. Porque muitas vezes eu estou cruzando duas raças que são semelhantes da forma de crescimento e de deposição de gordura. Tá? No Rio Grande do Sul nós temos muito as raças lanadas. As raças lanadas têm um diferencial importante, que elas são de precocidade de deposição de gordura. Porém, tem um baixo desempenho, uma velocidade inicial um pouco mais lenta em relação a raças carniceiras. Quando eu faço o cruzamento de raças carniceiras com as raças laneiras, acaba que eu tenho um alto ganho de peso, uma alta velocidade de ganho de peso com deposição de gordura. Tá? Quando eu pensar num centro-norte do país, o que eu tenho que me preocupar? Se eu tenho uma raça, por exemplo, santinês, que é uma ótima matriz, que tem uma ótima habilidade materna, mas que muitas vezes ela tem uma velocidade de acabamento um pouco mais lenta, eu tenho que conseguir uma raça, e pensando em cruzamento, que tenha alta velocidade de ganho de peso e que tenha uma ótima deposição de gordura. Para mim não chegar nos 45 quilos ou 40 quilos, que seja o mercado-alvo de São Paulo, sem ter essa quantidade de gordura. E a gordura é importante, porque no processo de resfriamento eu corro o risco de pegar um animal com uma carcaça muito boa, quando passa pelo sistema de resfriamento ou congelamento, acaba caindo a qualidade dessa carcaça por problema de perda de líquido ou por escurecimento da carne. Agora, Daniel, você usou um termo, um animal carniceiro. Eu sei que é um termo regionalizado aí, mas para o pessoal que está nos acompanhando em outros estados, o que seria um ovino de uma raça carniceira?
Nós classificamos as raças com relação à aptidão. Tem aptidão laneira, duplo propósito, que seriam produção de lã e produção de carne, que hoje eu acho mais correto que todas as raças de lã são raças de duplo propósito, porque independente da raça que eu estiver trabalhando, por exemplo, a Merino australiano, que é a raça que tem o preço da lã mais alto, ela hoje me dá 75% do faturamento dela em carne e 25% em lã. Então hoje não existe mais essa raça única e exclusivamente laneira, né? Todas as raças são de duplo propósito e existe aquelas raças em que a lã praticamente não tem valor comercial nenhum, que são as raças que a gente chama como raças carniceiras ou de aptidão de corte. Podemos dar um exemplo de Dorper, Texel, Hampshire, Suffolk, Paul Dorset, Ile-de-France. Existe uma série de raças hoje disponíveis no Brasil que são raças de corte, em que pode até haver uma pequena produção de lã, mas que tem um valor bastante baixo, que é praticamente insignificante em relação ao que eu faturo com carne. E essas raças são raças de alto desempenho, de alta produção de carne, de alta velocidade de ganho de peso, né? Por isso são ideais para a utilização em cruzamentos. Tá certo. Bom, para fecharmos o nosso bate-papo, Daniel, as instalações. Vamos falar, por exemplo, existe uma instalação mínima para se começar um processo de confinamento? Vamos falar um pouco sobre esse processo de instalações. Ótimo, é uma ótima pergunta. Devanir, acho que a gente tem que ter um pouco de preocupação em área dentro das baias. Qual é a área necessária mínima para um cordeiro? E o piso. São duas dúvidas que os produtores em geral têm. Um sistema ideal seria um sistema de piso ripado, onde eu tenho faixas de madeira, que há um espaçamento onde o esterco e a urina dos animais caem para uma estrutura mais baixa e que eu tenha um espaço para poder fazer a limpeza dessa área. Isso seria uma situação ideal. Muitas vezes não há possibilidade de fazer ou é um pouco mais caro esse tipo de estrutura. Eu também posso utilizar pisos de terra, onde eu faço uma cobertura por exemplo, com maravalha, com serragem, com casca de arroz, que em algumas regiões há disponível, e coloco os cordeiros em cima. Nesses sistemas eu preciso de uma área um pouco maior por cordeiro, porque acaba que a umidade é um pouco mais alta, então não é interessante trabalhar com uma densidade tão grande. Aí eu trabalho com em torno de 1 metro quadrado por cordeiro, num sistema onde eu não trabalho com piso ripado. Quando eu trabalho com piso ripado, de madeira, eu consigo trabalhar com 1,5 cordeiro até 2 cordeiros por metro quadrado. Então, acaba que eu tenho uma densidade maior de cordeiros nesse sistema. Não é ideal trabalhar com sistemas de piso de concreto ou de cimento, porque eu tenho uma manutenção da umidade muito grande em cima desse piso e tenho uma volatilização da amônia, da urina desses animais, que também atrapalha bastante o processo, né? Então, o ideal é ou então um piso de terra, coberto por serragem, coberto por maravalha, ou então um piso ripado, onde os animais não têm o contato com o esterco e a urina. Outra questão importante é o dimensionamento de coxos, e que esse coxo não esteja dentro da baia. Que o animal, para consumir a ração, ele tenha que colocar a cabeça para fora da estrutura. Isso faz com que eu não tenha desperdício de ração. O animal não consiga colocar as mãos dentro dos coxos, não esterque dentro do coxo, e isso acaba reduzindo o desperdício dentro de um sistema confinado e aumentando a capacidade da baia de animais. Outra preocupação importante, nós temos que, para ter bom desempenho, bom ganho de peso em sistemas confinados, é água em qualidade e quantidade. Um cordeiro chega a tomar algumas vezes até 8 litros de água por dia. Então, o ideal é que eu tenha pelo menos aí de 2 a 3 centímetros por cabeça linear de disponibilidade de coxo de água, e que eu tenha uma água sempre limpa, que no mínimo uma vez ao dia seja feita a limpeza desses bebedouros, né? E bastante disponibilidade estática. O que significa isso? No momento que os animais consomem a ração, logo após o consumo da ração, esses animais consomem água logo imediatamente. Então não adianta eu ter uma disponibilidade um pouco restrita de água, mesmo com boia, porque pode esses animais não consumirem água naquele momento que eles estão com maior vontade. E até por dominância de coxo, alguns cordeiros reduzirem a ingesta de água por falta em algum período momentâneo, e isso não ser compensado ao longo do dia. Eu tenho uma piora do desempenho quando o animal não consome água no momento que ele está com vontade.
Tá certo. Daniel, então tá bom. Eu agradeço muito a sua participação e gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o ovinocultor que está nos acompanhando, assim como o pessoal que pensa em iniciar um trabalho com a ovinocultura, o Daniel. Eu acho que o mais importante é planejamento. Antes de iniciar um projeto de ovinocultura, buscar conhecimento técnico, buscar uma boa assessoria, orçar, planejar antes de começar a executar. Se começarmos a avaliar um projeto depois de início de execução, muitas vezes alguma instalação, uma implantação forrageira mal executada, eu não tenho como voltar atrás, ou é muito mais caro voltar atrás. Então acho que a gente tem que pensar muito em planejamento, montar primeiro um projeto, a partir daí sim iniciar um projeto de ovinocultura. Não colocar os ovinos na frente do negócio. Primeiro montar a estratégia de negócio como um todo, buscar mercado consumidor, buscar fornecedores de insumos, para aí sim realmente iniciar a atividade com ovinocultura. O que nós estamos, o nosso planejamento, e você sabe disso, você, todo o pessoal que tem contribuído, que tem feito as suas doações, e aqui eu quero agradecer você, o André, todos que estão disponibilizando o precioso tempo de vocês para compartilhar conhecimento aqui através do Balcão do Boi e fomentando uma ovinocultura com eficiência, com profissionalismo, com resultados realmente palpáveis. Então, muito obrigado, um bom dia. Um bom dia, um prazer enorme estar conversando com vocês de maneira. Forte abraço. Tá certo, tá aí. Falei com o Daniel Barros, ele que é médico veterinário, falando sobre a ovinocultura aqui no nosso especial Ovinocultura, semanalmente aqui no Balcão do Boi, tá bom? Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós teremos aqui a participação da Patrícia Opique, que é a nossa coordenadora do Núcleo Equestre, conversando com o presidente da Associação dos Criadores de Cavalo Penty Horse, tá bom? Rapidinho estaremos de volta, 2 minutos. Muito bem, estamos de volta com o Balcão do Boi e agora nós vamos tratar um pouco sobre o assunto que é origem, característica e o mercado do cavalo Penty Horse. Quem vai trazer essas informações é a Patrícia Opique, ela que é a coordenadora do Núcleo Equestre aqui do Canal Rural e vai bater um papo com o presidente da raça, o Carlos Rangel. Olá, Patrícia, bom dia, sempre um prazer, privilégio tê-la aqui semanalmente conosco. Muito obrigada, bom dia, Devanir. É um prazer estar aqui também. Pois bem, como você disse, hoje nós temos uma novidade. Vamos falar um pouco de uma raça que tem muita história para se contar. E o nosso grande convidado de hoje é o novo presidente da raça Penty Horse, da Associação ABC Penty, Dr. Carlos Rangel. É um prazer em recebê-lo. O prazer é meu estar aqui, Patrícia. Eu acompanho o seu trabalho do Canal Rural já há muito tempo. Admiro, gosto. Não estava vendo a hora de estar aqui, Patrícia. É bem que o pessoal lá da assessoria falou que o senhor queria muito estar falando. E eu falei, não, vamos chamá-lo, ele é nosso convidado. Ele vai falar, vai contar da história e vai contar dessa trajetória que após 22 anos mudou de presidente. Como é que é isso? Simplesmente Orlando Lamônica Júnior tocou essa raça muito bem. Ele teve um início muito grande, depois picos de sucesso, que obviamente eles se confundem com a situação econômica do país, da indústria equestre, não é? Mas ele continua com a gente. Orlando Lamônica vai para o Conselho Superior e o Conselho Superior é superior. Então, estamos juntos. Simplesmente precisava de um enfoque diferente, uma inovação com tradição. É como eu tenho chamado esta mudança. E ele está conosco. Aliás, um abraço, Lamônica. Deve estar assistindo. Um abraço para ele. Faz muito tempo que eu não vejo, mas parabéns por todo o trabalho, né, de todos esses anos no Brasil. E agora, seja bem-vindo como novo presidente, né, da associação. Eu queria que você falasse um pouco, para quem está de casa, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade em distinguir os cavalos com pelagens diferenciadas. Às vezes uma pintura, pessoas que não conhecem tanto de cavalo, né? Para quem conhece deve estar imaginando, mas que pergunta. Mas é porque eu acho que a gente tem que ampliar o conhecimento e chegar naquelas pessoas que não têm o conhecimento da raça,
para que ela serve e qual o significado das pelagens e origem. Pronto. Eu gostaria só que você falasse um pouco sobre a origem do Paint Horse e como tudo aconteceu. Tudo aconteceu quando o Mustang, o cavalo oriundo praticamente nativo dos Estados Unidos, ele, com a descoberta da América, recebeu cruzamentos com cavalos vindos da Europa, não é? Particularmente da Inglaterra e da Espanha. Então, deu 3 raças irmãs, que não são 3 raças, praticamente uma só. Como o ser humano, que tem os brancos, os negros, os amarelos, tem os cavalos Paint Horse, que são irmãos do quarto de milha e do Appaloosa. Muda a pelagem, só a pelagem, não é? A compleição física, a versatilidade do cavalo, tudo isso é praticamente a mesma coisa. Muda só a pelagem, aí é uma questão de gosto. E gosto não se discute. Mas é muito interessante essa história toda, né? Você imagina os ingleses chegarem, eles levavam os cavalos de corrida, os PSI da época, para passeios. E se depararam com os cavalos selvagens, os Mustangs, aonde foram que eles fizeram o cruzamento e deu um cavalo forte, bonito, resistente e alguns pintados. Sem dúvida. Houve mais ou menos quase uma coisa natural. Não se tem a história completa disto, mas parece que alguns cavalos simplesmente fugiram e se tornaram selvagens, misturaram com o Mustang, que é um cavalo mais baixinho, porém muito rústico, muito forte. Muito resistente. E então houve o nascimento, a formação dessa raça, que obviamente foi sendo apurada pelo cowboy americano, que tem muita história. Não, e tem uma história ainda antes dos americanos, que eram os índios americanos. Sim, também. Os índios americanos usaram muito o cavalo Paint Horse e o Appaloosa da época para grandes combates na época com exércitos americanos. Exatamente, a figura clássica do índio com o cavalo pintado. Até, olha, eu peguei uma foto, né, que é assim, uma pintura, mas assim, era bem mesmo. Eu lembro de filmes assim, né, quando nós éramos jovens, os filmes dos indígenas, aquela coisa do Appaloosa, tudo. E o Paint Horse, que era um cavalo que era vistoso porque eles gostavam da conformação do cavalo, pela fortaleza do cavalo e pela pelagem. Você imagina a competição entre os próprios índios, os cowboys, ou até os exércitos, não é? Dentro da eficiência do cavalo, porque o cavalo participa da vida humana desde muito. Aliás, um dia podemos falar sobre isto, que é muito interessante, como que o cavalo só sobreviveu graças ao homem e provavelmente o contrário. Como essa simbiose entre o cavalo e o ser humano fez com que ambas as raças pudessem progredir. Por exemplo, o cavalo tem 500, 600 quilos e é herbívoro, monogástrico, ele só tem um estômago. Como que sobrevive? Diferente do boi, não é? E totalmente domável. Pois é, totalmente amigável. Então ele ganhou muito. E o ser humano se aproveitou muito. O ser humano, quando subiu em cima do cavalo, de 20, 30 km por hora, passou para 60, 60 e tantos. Não, cavalos construíram cidades. Não, todo o mapa da Europa é feito hoje, que existe hoje, as divisões, os limites foram feitos a cavalo, não foi carro. Toda a história da Europa aconteceu, a expansão dos países, as mudanças. O Palácio de Versalhes foi construído com 6.000 cavalos na época, que carregavam pedras, toras. Tanto é que o Palácio de Versalhes, na França, tem os cavalos de bronze na frente daquela onde tem a água, que é em homenagem aos cavalos. Então, eu acho que muitas pessoas que não têm esse contato com a natureza, que não têm o contato com o esporte. Eu gosto sempre de estar falando disso, porque eu acho que o cavalo ele une muito a família. Ele une a família, ele traz novos esportistas, ele traz crianças para dentro desse segmento. O cavalo ele ajuda pessoas com deficiência. Nossa, e como? Né? Hoje a gente está falando do Paint Horse, mas eu sou a pessoa que sou apaixonada por cavalo. Eu gosto de cavalo, gosto de todas as raças, mas eu gosto de cavalo. E aí eu acho que o cavalo ele traz uma sensação de bem-estar e de segurança, ajudando pessoas deficientes. A ecoterapia é um projeto que hoje muitas pessoas levam muito a sério. Então, assim, quando eu quis convidá-lo para vir aqui falar do Paint Horse, é porque eu sei dessa história desse cavalo e o quanto que ele é o príncipe, né? Ele chega chegando, né? Tem aqueles que têm aqueles olhos azuis, aí tem aquelas pinturas maravilhosas, e é um cavalo domável, é um cavalo dócil, e que hoje tem muitos registros, né? Hoje tem muitos cavalos Paint Horse registrados. São mais de 20 mil
ainda é uma raça pequena, é a última raça que teve a sua associação formada no Brasil, portanto, ela ainda tem muito para crescer. O futuro reserva, como nos Estados Unidos e os outros países, um grande crescimento para a raça. Então, não só em termos da beleza, em termos da funcionalidade, da versatilidade, que nisso ele é igual às raças irmãs, o Appaloosa, o quarto de milha, mas também em termos de mercado, também em termos de espalhar beleza, em deixar o mundo mais bonito. Agora, o Paint Horse hoje, ele faz praticamente quase todos os esportes de um cavalo de trabalho. Eu diria que faz todos os Todos. esportes. É. Tá. Então, assim, vocês têm os campeonatos do Paint Horse de todos os esportes, como também tem o quarto de milha. Todas as modalidades. Porque ele é um sem cavalo dúvida. de trabalho. Ele é um cavalo de trabalho, mas também, como o quarto de milha, que você mais do que eu sabe que é o que mais corre nos primeiros 400 metros, há corridas também de Paint Horses, ou de Paint Horse com quarto de milha. Etc. Não, até nós estávamos conversando quando você chegou Sim. sobre o Paint Horse está fazendo salto também, né? Sim, sim, claro que dentro da modalidade. O Paint Sim. Horse, como o quarto de milha, o Appaloosa, são raças de centro de massa baixo, de propósito, para que ele tenha bastante equilíbrio nos esportes equestres, no hipismo rural, etc. Isso faz com que ele seja extremamente versátil. Ele faz 3 tambores, salto, baliza, faz laço, faz apartação. Ele tem determinadas características muito versáteis, muito múltiplas. E faz, então, que o cavalo, além de ser fisicamente, no meu gosto, mais bonito, ele também ele serve para tudo. Ele tem uma funcionalidade muito grande. E isso é muito importante, né? Porque o cavalo tem que ter sentido, o cavalo tem que ter função. Em que pese a beleza também, como dizia o poeta, ser fundamental. E nesse aspecto eu acho que, desculpe os quartistas, os apaluzenses, não sei mas eu acho que o cavalo Cada um tem não seu tem um amor. igual ao outro, Patrícia, não tem um igual tem. ao outro. É, É não mais do existe. que impressão digital. são Jamais você pinturas encontrará. assim que são pinturas ou muito espaçadas ou elas são muito específicas ou só na cabeça e o olhar, os olhos. O que muda nele quando ele tem os olhos azuis? Isso qual é o significado? Porque não são todos que têm. Patrícia, eu além de gostar e criar, Que, gosto inclusive, muito. Você é doutor e é oftalmologista. Sim, sim, mas sempre gostei muito da parte de genética, na oftalmologia, na medicina de um geral, e agora apaixonado pelo estudo da genética da pelagem do cavalo, a genética do cavalo, principalmente o Paint Horse, e a genética da pelagem fazer com que os 2% da natureza dos cavalos que são pretos naturalmente possa ter uma criação exclusivamente de cavalos pretos, negros, pretos e brancos. Então, esse domínio, com a introdução do conceito de homozigoto, que já existia quanto à pelagem, mas depois do duplo homozigoto, é aquele que, além de ser pintado obrigatoriamente os seus filhos, também serão para preto. E agora o triplo homozigoto foi uma ideia que a gente pôde introduzir com artigos na nossa revista que mostram como conseguir isso. Inclusive, e democratizando esse conhecimento a todas as pessoas que gostem e querem entrar nesses 2% da cereja deste bolo. Ou seja, se o Paint Horse já é lindo, preto e branco, para o meu gosto, melhor ainda. Sobre o olho azul, só para não deixar sem resposta a sua pergunta, ainda há um estudo. Existem N fatores que determinam isto, não é? Está em estudo, eu estou muito atento, todo o artigo que sai nos Estados Unidos, na Europa, a respeito, já estamos juntos, mas não é tão simples quanto no ser humano, onde filho de pai e mãe de olho azul vai ter olho azul. Se fosse assim, as maravilhas que temos criado seriam mais multiplicadas ainda. Mas chegamos já em torno de garanhões que dão 60%, 65% de olhos azuis. isso é natural. Isso Não, ainda ele é assim, direcionado, mas não é contido, não é dominado como a raça preta e branca ou castanha porque ou assim, na parte da alaçã. pelagem vocês conseguem ter um equilíbrio de fazer isso. Os O olhos, domínio, não. eu diria domínio. Você tem um domínio de poder mexer nisso, mas a parte dos olhos não, é natural, nasceu. Isso, é natural, mas é óbvio que se você
direcionar, você vai ter uma quantidade maior. Mas ainda é um segredo. Segredo não, é algo que não foi descoberto totalmente ainda. Mas está em estudo, muito grande. Eu Mas gosto então muito você está bem ligado nessa parte genética, nessa parte toda de pelagem. A gente, bicho médico, é obrigado a estudar a vida inteira, senão uma semana que você não lê fica desatualizado. Isso cria um hábito, e esse hábito eu pude transportar para a parte de genética de pelagem, ou do cavalo em si. Estamos estudando agora genética de aptidão esportiva. Você vai poder pegar pela genética do cavalo, prever se ele vai mais para corrida, ou mais para trabalho, ou mais para outras atividades, né? Vocês vão conseguir descobrir qual é a capacidade dele de desenvolvimento. Isso já existe, viu? No ser humano, para os atletas, no ser humano, nas Olimpíadas, sim. transportar isso para o cavalo é uma coisa relativamente simples. Na raça PSI, por sonho em inglês, já existe também. É uma questão das fibras. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu acho que temos coisas melhores. Não, mas é bem interessante ouvir. Você porque estuda as fibras. Eu acho que o que é interessante é todo esse potencial e esse investimento que vocês estão fazendo, que é o que vale a pena. Isso. Nós estamos falando num país hoje, o Brasil, que ele está hoje em quarto lugar de maior população de equinos no mundo. Sim. Tá? E assim, nós estamos falando que hoje o Brasil, ele gera, entre negócios na cadeia inteira, 16 bilhões e meio de reais. Gera muito emprego, o tanto de esporte, o tanto de raças e cavalos que existem. Então, assim, é muito bom ouvir, né, do senhor, assim, como eu vejo outras raças fazendo, usando tecnologia, usando novos projetos, trazendo muita tecnologia de fora, muito conhecimento de fora. Então, assim, as pessoas que às vezes acham que ter um cavalo é ter um cavalo, não entendem o amor e todo o investimento que é feito nisso, né? Sem dúvida, e agrega família, e tira os jovens dos vícios precoces ou das prenhezes precoces, né, das meninas, dá um sentido de vida, remete à natureza, remete à integração do homem com os animais, não é? E há muito folclore em torno disso. As pessoas, em geral, imaginam que para criar um cavalo você precisa de uma fazenda, de uma estrutura muito grande. Tem um aras, nada, né? um local como esse aqui, um 3x4 no fundo do quintal, você pode, desde que Na Europa, na Alemanha, o mais comum é um cavalo no fundo do quintal, que tem um gramado com uma baia. Eles põem dentro do trailer e levam para ir montar fora. Tranquilamente. Ou sai passear com o cavalo diariamente, ou tem próximo um redondel, enfim, e fazem passeios. É extremamente salutar. Não, e o círculo de amizade que cresce. Não, mas sem dúvida, é um companheirismo. É um relacionamento muito grande. O homem do cavalo, horsemanship, parece que tem um perfil diferente. Ele gosta porque gosta, ele sabe amar, ele tem muito amor para dar às pessoas e sobra também para os cavalos. É impressionante. Às vezes ao contrário, mas acontece. E como que é a relação hoje da Associação Brasileira com a Associação Americana? A BCPENTE está se aproximando muito, inclusive no evento agora de 30 desse mês de novembro a 2 de dezembro em Avaré, nós vamos receber o diretor, um diretor da APHA, né? American Pet Horse Association, e provavelmente o presidente. O presidente está para confirmar por conta de estar sendo trocada a presidência lá também neste momento. Mas provavelmente receberemos o presidente. Eu tenho estado lá com frequência e quando vou, desço em Dallas, de Dallas até Fort Worth, onde é a American Pet Horse Association. Eu passo por várias pequenas propriedades, pequenas mesmo, 2, 3 mil metros, alguns acres, como eles falam lá, e cada um com 1 ou 2 cavalos. Se você passa às 6 da tarde, então todos eles, a família aquela reunida, tranquilidade, aquela coisa linda. Então aquilo é tão bonito, como quando estive na Rússia, do aeroporto até centro de Moscou, aquelas dachas, aí bem menores do que nos Estados Unidos, mas cada um com seu cavalo. E você sabia, por exemplo, agora eu vou te pegar, você é uma entendida demais de cavalos, mas talvez esse dado possa enriquecer o seu conhecimento. Você sabia que na Alemanha, a Alemanha é a maior relação, número de homens e cavalos? Sabia. Onde tem mais cavalos por habitante? Mas agora eu vou te pegar também. Vamos lá. 80% dos cavalos na Alemanha são para mulheres. Pois é. São as mulheres que são as grandes aficionadas pelos animais. Mas olha, eu vou pedir um break rapidinho e eu vou voltar nessa conversa com você. Muito boa. Vamos falar sobre essa coisa da Alemanha. A gente volta já já.
Olá, voltamos novamente com o Dr. Carlos para falar do Paint Horse para quem está nos assistindo. A gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a Europa, como é que ela desenvolve a parte do tratamento com o cavalo. E aí até nós, aqui no meio do comercial, nós falamos sobre, na Alemanha o cavalo é pet, né? Uma coisa que no Brasil ele ainda não virou pet. Tem algumas dificuldades, mas eu acho que assim, nós estamos caminhando para que isso aconteça, né? Para lançarmos o Pet Horse. Paint Horse, Pet Horse. Pet Horse. Você sabe que o primeiro projeto que eu fiz na Equitana, na Alemanha, era Pet Horse Brasil, que era feito com a PEX e foi o primeiro projeto porque eles tentaram fazer com que o Brasil tivesse essa coisa do pet, perceberam que não tinha ainda, tinha uma dificuldade. E na Europa eles viram isso perfeitamente, muito grande esse trabalho deles. Nós precisamos contar para o brasileiro que para criar um cavalo você não precisa de ter uma mega estrutura. Ou você tem uma hípica, um criatório ao lado e pode ter seu cavalo. Você pode alugar uma baia, você pode ter um treinador. Ou se você tiver um fundo de quintal e um local onde você possa passear, isso no interior do estado é muito comum, você pode ter o seu cavalo e não é tão dispendioso. Um cachorro de raça criado em apartamento em São Paulo dá quase o mesmo gasto. Então é bem possível. E o dia que o Paint Horse e as outras raças se transformarem, como você muito bem disse, em Pet Horse, o país vai estar melhor. Tudo vai estar melhor. Por quê? Porque o brasileiro vai ter outras coisas a falar, além das boas coisas, como o futebol, a cerveja com os amigos, mas vai ter um motivo, vai unir sua família, vai transbordar de amor, de beleza. Não é? Você falou há pouco dos príncipes, né, na Europa. Eu acho que o cavalo é o pedestal dos príncipes. Mas me permita dizer, o Paint Horse é o pedestal das mais belas princesas. Não é? Então, é um cavalo de beleza inconformável. Claro, tem que ter função. Nós vamos ter agora esse campeonato daqui a 2 semanas em Avaré. É o Campeonato Nacional e Potro do Futuro, isso, do Paint Horse em Avaré. Não percam. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui o site, o telefone, para quem quiser mais informação. Eu acho que essa coisa do príncipe, da princesa, né? Nós falamos de cavalo, Natal tá chegando, né? E eu acho que tem muitos pais aí que poderia, assim, menos tecnologia e mais natureza. Quem sabe dar um... Pois é, você sabe o que é um cavalo pro seu filho, né? Eu faço muita transferência de embrião e você mandar uma égua comum com um Paint Horse dentro para a pessoa e ela acompanhar, o filho acompanhar toda a gestação, por vezes o parto, o nascimento, o crescimento e ver a hora que ele não vê a hora de montar e crescer junto com esse cavalinho. Tudo o que isso desenvolve numa criança, algo tão bonito. É a família. Não, mas é demais. Eu acho que nós estamos precisando tanto disso. Se os pais começassem a entender, né? Menos tecnologia, menos estresse, menos ansiedade e mais tranquilidade, mais paz, mais sabedoria, mais natureza. Volta à natureza. Eu acho que isso é muito legal, porque para quem vive sabe o que é conviver. E a beleza, porque você tem um cachorro, mas um gato todo colorido, e por que não um cavalo? Ele não é dispendioso, mas você não vai montar no gato um cavalo para ter aventura. Não, então, o cavalo é inteligente quanto tão... O Paint Horse lhe dá a aventura que falta, entendeu? Então, eu costumo brincar com os quartistas que o Paint Horse dá os 3/4 de beleza que faltam, do 1/4. Desculpem, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não, é uma brincadeira, lógico, mas é só para dizer que somos uma raça só e a aproximação da ABC Paint com a Quarto de Milha, com a Associação Brasileira do Quarto de Milha, a ABQM, é muito importante. Eu quero nos aproximar cada vez mais e temos o mesmo intuito, não é? Temos muito a que aprender com vocês, quartistas. Olha, falando nisso, eu gostaria de parabenizar principalmente a Jequitibá, sim, do Lucas, que está aqui nos nossos estúdios, pela belíssima revista Magazine Paint Horse. Belíssima revista, parabéns. Vocês estão de parabéns. Eu acho que é um início realmente de tratamento com a raça, de ter esse carinho, essa dedicação, de fazer uma revista de um nível desse em relação a uma raça de cavalo. Eu acho que vocês realmente estão lá na frente
estão de parabéns. O Lucas tem se aprimorado cada vez mais e evoluído cada vez mais na beleza desta revista, acompanhando não só a BC Pente, como Rédeas, Hipismo e outras. E ele não é só editor da revista, como bom jornalista que é, e agora criando geração do filho que aqui está, o Lucas também tem uma equipe de artistas e de redatores muito bons, e os quais até pode ter uma novidade que vai ser lançada no seu programa. Então, gente... eu estava esperando, eu estou numa curiosidade. Quando eles chegaram, eles disseram assim, tem uma novidade para a gente falar hoje. Primeira mão. Quadro, em primeira mão. Então, por favor, fique à vontade e conte logo essa novidade para mim e para todos que estão nos assistindo. Eu vou dar dentro da novidade, algo que vai sair na revista que eu escrevi anteontem, né? A revista acho que é lançada no campeonato agora, no dia 30, 1 e 2 de dezembro. E que eu escrevi lá que parodiando o antigo ditado, eu falei que para a BC Pente não basta ser, como é que eu escrevi mesmo, Lucas? Não basta ser nova, ela tem que parecer nova. E para a nova BC Pente não basta parecer nova, ela tem que realmente ser nova. É aquela história da rainha que não basta ser honesta, tem que ser honesta e tal. Então é a mesma coisa. Para isso a gente manteve a tradição, mas com inovação, com arejamento. E nisso estou bem concorde com o ex-presidente, lá, a Mônica, que concorda comigo nisso. Então nós fizemos uma modernização, um arejamento, uma evolução, vamos dizer assim, da logomarca. Isto estava em segredo até agora, Que é a nova, deixou de ser segredo. A nova logomarca, né? Que vai ser lançada agora no Nacional. A Morgana que tem aí, a Morgana pode colocar para a Isso. gente. Ela vai ser lançada agora no Nacional, essa nova Exatamente. Bom, foi lançada, acabou de ser lançada aqui agora. Ah, então ela está sendo lançada agora, ela vai entrar agora no ar. Mas ela, então, ela manteve a tradição, não é? Com inovação. Então, foi feita uma modernização da figura do cavalo. Esse aqui é sobre o evento. Isto. Esse aqui é sobre o evento. Campeonato Nacional e o Ponto do Futuro. Dia 30 de novembro a 2 de dezembro em Avaré, não percam. Olha aqui as inscrições no site. E agora vai vir a logomarca que nós passamos, acho que... Tá. Aí, inscrições qual é a novidade dessa logomarca? Deixa ela aparecer, eu falo. Tá, e as inscrições, As inscrições, então, por gentileza, esportistas, é uma ótima oportunidade. Nós tivemos pouquíssimo tempo, menos de 2 meses, 60 dias para fazer este nacional, mas queríamos honrar porque é o 19º nacional e o 15º Ponto do Futuro. Então, não poderíamos deixar de fazer. Então, meio no finzinho do ano, com atropelos e tal, mas conseguimos gastar o esforço do nosso vice-presidente, Marcelo Guma, e principalmente do Chico Garcia, que se desdobrou. Da NCR, né? O presidente da NCR, um abraço para ele. Isso, que se desdobrou a fazer isso e conseguiu. Nós deveremos ter uma ótima apresentação e uma ótima oportunidade para participação. Não é? Porque esse atropelo todo fez com que oportunidades de pessoas possam participar com grande chance de ganho. Não é? Eu acho que eu vou lá fazer uma visitinha para vocês. Por favor, vai ser um prazer enorme. Não é? Eu vou lá visitá-los. Talvez eu possa, se tiver alguma dificuldade técnica, mostrar impresso. Não, ela falou, ela vai colocar. Ótimo, ótimo. Então vai ser uma oportunidade muito grande de estarmos juntos, de conhecer todos os associados pessoalmente. Eu lancei, que inclusive, você está como presidente? De 22 de setembro, praticamente outubro, metade de novembro. Nossa, e com esse gás todo? Já lancei o Fale com o Presidente. É o número 990-20-20-20. Olha que número simpático. Nossa! 11, né? São Paulo, 990-20-20-20. Os associados, os interessados, Fale com o presidente. Falam direto com o presidente. Claro, por favor, de preferência por WhatsApp, porque senão... Olha aí, está até o logo já lá. 990-20-20-20. Fale com o presidente. Olha Fale que legal direto com o presidente pelo WhatsApp, você vai ter resposta no máximo em 24 horas. Eu tenho uma relações públicas só para cuidar disto, e isto vai ser uma inovação. Se com o rolinho da TAM deu certo, por que não dará quase? Mas é lógico, não é? Nós temos que sempre aparecer e fazer comunicação direta. E tem dado, e o fluxo está bem grande. A menina quase não dorme mais de tanto... Mas só elogios, né? Não, tem queixas. Não, as críticas nos interessam muito. O que está dando certo já deu certo. Nos interessa são as críticas, são as sugestões. Para poder melhorar. A criatividade em torno da raça, porque isso enriquece.
Por mais que a gente tenha muita ideia, eu e a minha diretoria executiva, o Luiz Eduardo Americano Araújo, o Sérgio Tomé, que apareceu aí agora há pouco, eu vi, o Ricardo Sassi, são os vice-presidentes, junto com o Chico, que fazem. Olha ela aí, está. Ela demorou, mas ela chegou. Então, eu queria dar um recado para a Lamônica. A Lamônica ficou muito preocupada, eu deixei para dar no ar essa resposta, Lamônica. Que vocês vão mudar muito o logo, aquilo tem uma tradição, não pode. Lamônica, você vê que você precisa, que nem aquele jogo dos 7 erros, achar o que mudou. Mudaram algumas coisas, por exemplo, a logotipagem, né? A fonte, que modernizou. Não é? A fonte deu agora um ar mais moderno. Eu não vou passar a antiga, porque não é o jogo dos 7 erros. Não. Mas eu quero lhe dizer que a tradição continuou, Lamônica, que houve apenas uma inovação, um arejamento, o cavalo ficou mais expressivo, ele saiu mais no fundo daquela baia criada pelo losango da bandeira brasileira, você pode perceber, e sobressaiu mais. A continuidade que deu do losango com o pescoço do cavalo e as cores tornaram mais vibrantes, enfim, é dar uma renovada sem mantendo a tradição. Então não houve mudança dramática nenhuma, simplesmente a gente modernizou e essa tipagem, essa fonte de letras que vai ser daqui para frente usada em todas as comunicações da ABC Paint. Parabéns, então, para a nova ABC Paint não basta ser nova, ela tem que parecer moderna. Eu fico feliz que a logomarca nova tenha sido lançada aqui no quadro de cavalos comigo. A partir de agora ela está à disposição de todos os associados e interessados dentro de uma tutorial que o Lucas e a sua equipe está fazendo para que sempre isso se mantenha, evitar cópia de cópia. As cores, né? Cores, o Pantone e tudo mais, tudo para fazer a coisa bem feita. Mas eu quero parabenizar. E fico honrado de poder lançar no seu programa Nova Marca. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, de ter um pedacinho de cada sócio, de cada diretor, de todos que fizeram pela raça no Brasil, né, todos esses anos, porque eu sei o quanto que é difícil essa coisa, esse amor pelo cavalo, e a pessoa lutar e vencer os obstáculos que não são fáceis, né? Hoje você levar uma associação e fazer todos os projetos, fazer todos esses eventos, não é fácil. Você acabou de me falar, fizemos esforço e vamos fazer a nacional. Então, assim, temos que tirar o chapéu para empresários e criadores como vocês, porque vocês não abandonaram o barco. I have a dream, parodiando o Martin Luther King. Meu sonho, em parte, já se realizou. Nós temos uma equipe, a diretoria executiva, os funcionários, os fornecedores muito bons. E pudemos fazer em mês e meio coisas que fazer em um ano seria difícil, como o Nacional agora, dia 32 de dezembro, como esse Fala com o Presidente, como renegociações para efeito de exames de DNA, como a reorganização interna. É o crescimento. É o crescimento, mas eu quero assumir um compromisso com você e fazer um autoconvite. Muito obrigada. Daqui a um ano, ou um pouco menos, nós vamos ter o Nacional do ano que vem, que deverá ser em setembro, como tradicionalmente é uma época melhor. Mas eu quero me comprometer contigo, e olha que é difícil, comprometer com jornalista, eles cobram, que a cada mês do ano que vem, a nossa equipe, a nossa diretoria executiva, que eu sou apenas um coordenador, vai ter, no mínimo, uma novidade muito importante para a Paint Horse, para a associação, para os criadores, para a raça como um todo, pelo menos uma por mês. Aí nós anunciamos. Aí nós vamos anunciando por mês, contando toda a historinha. Me permita cumprimentá-la. Eu tenho um super projeto para você. Nossa, olha aí, gente. Já, além de tudo, formamos novos amigos. Você já vai sair daqui com um projeto. Que bom. Então, eu prometo trazer aqui, ou vou lhe dar, a notícia de pelo menos uma novidade muito importante por mês durante todo o ano de 2019, até que eu entregue a presidência em 2020, no começo de 2020, e um nacional que este vai ser apenas um sample, como falam nos Estados Unidos, um exemplo, uma amostra do que será o grandioso projeto, o grandioso evento de 2019, sui generis, o maior que a raça já teve. Não, isso vai ser maravilhoso. Eu quero lhe agradecer muito pela sua presença, muito. Eu estou muito honrada de ter entrevistado. Vamos chamar de novo, é do dia 30 de novembro, dia 2 de dezembro. Agora, faça suas inscrições. Faça sua inscrição, entra no site da ABC Paint e lá você vai pegar todas as informações, tá? Em Avaré, não esqueçam.
E mais um recadinho para vocês. No dia 1 e 2, agora de dezembro, nós temos a Prova do Bem. É o quarto Timpene do Bem e a Costelão do Bem. Você não pode perder, com grandes celebridades, e você ainda pode fazer sua doação e comprar o seu ingresso para Costelão do Bem. Entre no provadobem.com.br. Lá você vai entender tudo. Não deixa de participar. Podemos ajudar vidas. É para o Hospital do Câncer de Barretos. Agora, novamente, muito obrigada. Compromisso nosso. Estaremos 2019, o ano do BC Pente, crescimento total e com a ajuda de amigos como você, Patrícia. Muito obrigada. Vai ficar bem mais fácil. Agora, eu devolvo o programa para o meu querido amigo Devanir. Tá certo, obrigado. Parabéns, Carlos. Ora. Parabéns a você, a toda a diretoria do cavalo, da raça Pente Horse, que com certeza, e a gente fica extremamente feliz, né? Aqui no quadro sobre equinocultura dentro do Balcão do Boi, nós teremos mensalmente notícias relevantes do Pente Horse. É um desafio, nem sei quais são ainda, mas vou criar pelo menos uma por mês e executá-la. Essa é a minha marca. É isso aí. Um abraço, muito felicidade. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Deva. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar aí das chuvas, vamos falar de pastagens e também vamos falar sobre ovinocultura. Já voltamos. Muito bem, de volta com o Balcão do Boi. Nós vamos trazer informação, vamos dar um panorama aqui como é que está a questão das pastagens no Brasil. Quem vai trazer essas informações é a Priscila Paiva. Vamos conferir. Vamos conferir como ficam as pancadas de chuva nas áreas de pastagem do centro-oeste do Brasil. A gente estava com a chuva mais concentrada entre Mato Grosso e Goiás. E Mato Grosso do Sul já estava há vários dias sem chuva significativa e com muito calor, o que já estava provocando estresse hídrico em algumas pastagens do sul do estado. Mas tudo isso muda com o avanço desta instabilidade, que está indo em direção ao sudeste, mas também ao Mato Grosso do Sul. Aí no centro-oeste do Brasil, a chuva passa a ter uma distribuição mais homogênea, pancadas bem típicas de verão, sol, calor, com chuva no final das tardes. O volume chega a 55 milímetros acumulados em grande parte das pastagens de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, só que em Goiás, em algumas áreas, ainda pode chover mais forte, com até 100 milímetros de chuva. De 21 de novembro até o dia 27, Goiás continua sendo o estado com o maior volume previsto de chuva do centro-oeste do país, 80 milímetros em diversas áreas, e em Mato Grosso apenas no extremo norte aqui do estado. Pegando a cidade de Lucas do Rio Verde, a gente percebe que vamos ter uma quinta, uma sexta e um sábado de sol, calor e pancadas de chuva, com máximas que passam aí dos 30 graus facilmente. Quer saber mais? Acesse canalrural.com.br/tempo. Ora bem, aí já tivemos um panorama sobre as chuvas, a distribuição hídrica para as pastagens, né? Bom, e agora nós vamos até Bagé, no Rio Grande do Sul, ou melhor, Ulha Negra, né? Ulha Negra também no Rio Grande do Sul. Lá o Juliano Calil, que é proprietário da cabanha Dom Amado, que já há quase 30 anos criando ovinos da raça Texel, vai trazer para nós as informações de um evento que ele vai estar realizando agora no próximo dia 24, pelo Lance Rural. Esse leilão vai mostrar aí todo o evento. O leilão acontece em Bagé, gente, então eu não estava ficando maluco não, tá? Acontece em Bagé, mas o Juliano está lá em Ulha Negra, está aqui conosco, nós vamos bater um papo com ele. Juliano, bom dia, obrigado por estar nos atendendo e compartilhar conosco. Hoje nós falamos muito sobre ovinocultura, você sabe que o Balcão do Boi tem aí também semanalmente falado sobre ovinocultura, esse trabalho tão grandioso que é realizado, e a sua fazenda já há quase 30 anos selecionando o Texel, né, Juliano? Bom dia. Bom dia, Devanir, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você. A gente vê uma tradição de criação de Texel, com o meu pai e o meu irmão também, que é veterinário, e desde 1994. E sempre andando muito bem na função de produzir genética de Texel. De um tempo para cá, a cabanha se chamava Cabanha São Dionísio, e de um tempo para cá se
se separou um pouco. Meu irmão ficou com a São Dionísio e eu formei a cabanha Dom Amado desde 2010 para cá. A gente segue no mesmo rumo de criação. E uma troca uma troca de genética, né? O que já vem dando certo, vocês vão fazendo um trabalho em conjunto aí. E a raça tem diversas linhagens. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão das linhagens e falasse também da produção, o que será ofertado neste evento, Juliano. Sim, Devanir, a raça tem diversas linhagens, como tu citou, mas anteriormente se falava muito na linhagem holandesa e francesa, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul. Numa certa época, lá em final dos anos 90, entrou um pouco de linhagem alemã, e de um tempo para cá vem entrando bastante a linhagem inglesa do Texel, que traz características boas para a raça também, assim como as outras. E então temos essas três, tem pequenas diferenças entre elas, assim, mas que juntos acho que a gente já está formando o nosso Texel brasileiro aqui, que tem se mostrado muito bom e produtivo. E o que a gente observa é que a rentabilidade, né, Juliano? A rentabilidade, o lucro, o quilo, a arroba de carne de ovinos é algo realmente muito atraente. Então, o produtor brasileiro precisa ficar atento, usar uma genética como essa que você vai estar disponibilizando e ajudar a mudar a história da ovinocultura nacional, não é mesmo? Exato, a gente vem com uma produção boa, assim, formando animais que têm se desenvolvido bem e têm se apresentado bem fenotipicamente e mostrando as qualidades da raça de carne, que é o Texel, com muita carne, com bons aprumos. Tudo vem surgindo, assim. A gente já vai ser o nosso segundo leilão, né? O ano passado a gente fez o primeiro, e o pessoal que comprou levou para Paraná, levou para Santa Catarina, aqui no próprio Rio Grande do Sul, tem nos dado um retorno positivo da produção que esses animais fizeram na propriedade deles, ou até em exposições do Paraná também. O resultado foi muito positivo e o pessoal está satisfeito. Eu acho que estão satisfeitos com o nosso material genético. E outra coisa, Juliano, por que você recomenda usar a raça Texel na criação de ovinos? A raça Texel é uma raça, como eu vi tu comentando com o Daniel ali, é uma raça muito carniceira, né, de aptidão de carne muito boa, de sabor suave e de alto rendimento de carcaça. Eu acho que ela, além de ser muito rústica, se adaptar muito bem a diversas regiões do país, do estado. Ela, tanto para produzir um cordeiro mais apurado, o Texel, ou para entra muito bem em cruzamentos para melhorar daqui a pouco um rendimento de carcaça, um ganho de peso. Essas são as vantagens principais da raça Texel na questão da produção de carne ovina, né, que é o objetivo principal dela. Tá certo. Bom, você citou bem a questão do bate-papo que nós tivemos com o Daniel. A visão que eu tenho, o Juliano, é justamente isso, que nós precisamos alavancar de forma técnica e comercial outros criatórios de ovinos. Nós entendemos que hoje nós falamos de assuntos importantes, onde você coloca uma vaca, você coloca aí 6,66 cabeças de ovinos, ou vamos arredondar isso para 7 cabeças de ovelha, enfim. Nós importamos praticamente 70% da carne que nós consumimos. Se nós aumentarmos a produção, se nós tivermos o produto disponível para o nosso consumidor, aumentarmos aí poucas gramas por consumo per capita, nós vamos ter um boom na produção de ovinos muito grande, né, Juliano? Se eu não me engano, acho que o consumo per capita do brasileiro está em torno de 700 gramas por ano. Então, tu imagina que qualquer coisinha, e a gente já não consegue suprir essa demanda de carne ovina com apenas 700 gramas por habitante por ano. Imagina se subir alguma coisinha a mais nisso aí, a demanda que vai precisar. E a gente tem que produzir essa carne de qualidade. E num momento vamos ter muito mercado interno para abastecer, né? Mas depois o Brasil, como tem tradição e
como sabe produzir e tem condições naturais para a produção, no futuro até pensar em uma exportação. Primeiro temos que suprir a demanda interna, que é o principal. Exatamente. Se não conseguimos fazer a lição básica, né, Juliano? Imagina nós pensarmos em aumentar o consumo per capita. Agora, o Estado de São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma, pela estratégia, hoje o Daniel disse muito bem, são cargas e cargas saindo de carne do Rio Grande do Sul para abastecer o mercado paulista. Isso pode ser uma determinação, vamos dizer assim, falta uma determinação, melhor dizendo, dos produtores, inclusive paulistas, de ampliar a produção aqui também, está mais próximo também do mercado consumidor. Isso também é oportuno na hora que você coloca material genético à disposição, né? Chamar a atenção do produtor paulista também. Com certeza, a gente está produzindo esses animais com o objetivo de produção de genética, mas também tem que ter a produção final da cadeia ovina, no meu entender, principalmente para a raça Texel, é a produção de carne, né? Então, se nós não tivermos a produção desse cordeiro, não adianta nada eu ter a minha raça produtora de carne aqui. E isso estão surgindo iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente, também, de organizações muito interessantes para a produção de cordeiro em conjunto de produtores e confinamentos, para tentar suprir essa nossa demanda. Bom, grande. Nós sabemos que outros estados, como no centro-oeste brasileiro, no norte, no nordeste, a raça que predomina é uma raça deslanada. E que uma raça lanada como é o Texel entra no processo de cruzamento dos mais desejados com resultado fantástico. Você vai estar disponibilizando quantos reprodutores para esse evento, Juliano? Aqui no leilão do dia 24, nós vamos estar em pista com 33 machos reprodutores e 43 matrizes. Esses machos têm animais de ponta, de genética e fenótipo muito interessantes assim para cabanha, vamos dizer, para o pessoal usar como pais de cabanha. E também, dentro desses 33, a gente tem animais que com certeza têm a mesma base genética desses de fenótipo melhor, mas que podem muito bem encaixar num cruzamento para a produção de cordeiro, tanto aí nas raças deslanadas, como também nas raças de aptidão de lã aqui do Rio Grande do Sul, para fazer um cruzamento terminal e produzir uma carne de excelente qualidade. Tá certo. Bom, eu quero aqui agradecer a sua participação. Gostaria que você aproveitasse, então, esse momento, Juliano, para reforçar o convite, traga todas as informações, algum assunto que eu não toquei com você. Fique à vontade para fazer, então, as informações importantes desse evento. Tá certo. Então, convido a todos para o nosso segundo remate Texel Dom Amado, que vão ter 33 machos PO e 43 fêmeas PO, sendo que dessas 43 fêmeas PO, 20 são da cabanha São Dionísio, do meu irmão, que vai entrar com 20 fêmeas PO como convidada do remate. E vamos estar aqui dia 24, quem puder vir a Bagé, porque o remate, o leilão vai ser em Bagé, né, na Associação Rural de Bagé. A partir das 14 horas a gente vai estar no evento ali com os animais, demonstrando os animais, e o leilão mesmo começa a partir das 18 horas. E vamos ter diversas opções de pagamento, assim, facilitado, com desconto à vista. A gente está tentando fazer também um frete, pelo menos até Paraná, São Paulo, que dê para dividir os custos, assim, para não ficar muito caro, porque daqui a pouco uma pessoa do Paraná quer comprar um animal e o frete fica impeditivo para vir buscar um animal só aqui. A pessoa pode assistir pelo lance rural, a gente vai ter, de repente a gente vai rachar um frete, fazer um frete solidário até Paraná ou São Paulo, para tentar distribuir bem esses animais, sem um custo muito grande para a pessoa que está adquirindo. E o pessoal que quer manter esse contato contigo já começar a conhecer aonde é que está a imagem de todos esses animais, os vídeos
e o seu telefone, os telefones de contato. Pode ser direto com o meu telefone de contato, aqui o prefixo é 53 999 46 11 60. É o meu telefone, do Juliano mesmo, da Dom Amado. E pode entrar em contato por telefone ou por WhatsApp, se achar mais conveniente. E a gente passa todas as informações. Eu não tenho aqui o telefone da leiloeira agora, que é o Quinor Leilões, que vai fazer o leilão. Ah, é o Dudu Quinor que vai realizar? Isso, é o Dudu Quinor que vai fazer o leilão. Eu não tenho o telefone deles agora aqui de cabeça, mas entrando em contato comigo a gente repassa para maiores informações, assim. E aí eu posso disponibilizar. A gente tem por WhatsApp os catálogos dos animais, tanto de fotos como em vídeo, eu posso enviar para as pessoas. E também na página do Lance Rural, acho que a partir da semana que vem vai ter esses catálogos vão estar disponíveis na própria página do Lance Rural. Tá certo. Tem que ter um pré-lance, alguma coisa assim. Nós vimos aí algumas imagens dos animais premiados. Você está fazendo uma carreira de besta forte também, hein, Juliano? Parabéns. Tem sido muito boa, Ivanir, na Expo Inter, que é a principal exposição da raça Texas, assim, a gente... Em 2015 levei a primeira vez, aí em 2000 não tivemos nenhum grande campeonato, mas em 2016 tivemos o grande campeonato e reservado de grande campeão dos machos, em 2017 grande campeão dos machos de novo, e por aí vai. Ainda ganhamos alguma nacional do Texas em 2015 e 2018. E estamos bem. O pessoal, algum criador do Paraná que levou para o Paraná animais nossos e disputou algumas feiras no Paraná, também ganhou umas premiações muito boas. Então os animais estão fazendo bonitos em pista também. É isso aí. Juliano, muito obrigado, viu? Sucesso aí, bons negócios. E transmita ao Dudu Quinor aí um abraço carinhoso nosso. Uma grande empresa leiloeira, uma das mais respeitadas do Brasil. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Muito bem, falamos aí com o Juliano Calil, ele que é da Cabanha Dom Amado, leilão dia 24 de novembro, a transmissão pelo Lance Rural, tá bom? A realização da Quinor Leilões. Nós vamos agora à nossa agenda de eventos. Nós teremos hoje, a partir das 14 horas, o Mega Leilão 9 de julho, realização da Programa Leilões. Esse leilão 9 de julho é de um criador lá de Brasnorte, no Mato Grosso. A partir das 21 horas de hoje acontece o leilão Alto Astral e Sucessores, realização da União Negócios Rurais. A partir das 21 horas também, então deve ser um pelo Canal Rural e o outro pelo Lance Rural. Pelo Canal Rural, nós teremos a partir das 21 horas o Mega Leilão 9 de julho, também seguindo aí a programação da tarde. E amanhã acontece o CBM Zéu Café 2018, da Associação Manga Larga do Machador. Esse evento está acontecendo lá durante o CBM, que é a Copa, o encontro, né, de marcha que está acontecendo lá na Granja do Torto, em Brasília, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua preciosa audiência, desejar a todos um ótimo dia e lembrando aos senhores o seguinte: olha a prova do bem, o quarto timpênio do bem, o costelão do bem, tudo isso em prol do Hospital de Amor, o Hospital de Barretos, tá bom? E vai ter lá a presença de várias celebridades, todo mundo trabalhando para buscar fundos aí em prol do hospital. Então, dia 1º e 2 de dezembro, na Fazenda Barrinha, em Espírito Santo do Pinhal, tem aí esse grande encontro e todos os ingressos para a costelada e participar de tudo isso no site provadobem.com.br e tem também o site provadobem.erural.net. Lembre-se, o hospital sempre busca por recursos para suprir as suas necessidades do atendimento de mais de 4.000 pessoas diárias. E todos os familiares ficam hospedados em Barretos por conta do hospital. Gente, trabalho lindo, maravilhoso
que precisa, depende do nosso esforço, da nossa dedicação. Um abraço a todos, fiquem com Deus, participe da prova do bem. Isso aí só vai fazer bem ao próximo e ao seu coração. Obrigado, até mais.